Quero começar este episódio também com uma reflexão, desta vez sobre a violência doméstica em nosso país. Apenas no Brasil foram registrados 266.310 casos de lesão corporal em decorrência da violência doméstica, segundo o Anuário de Segurança Pública. Os números são de 2019 e representam um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior, 2018. Já em 2020, um relatório do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mostrou que o país teve mais de 105 mil denúncias de casos de violência contra a mulher ao longo do ano, o que equivale a 290 casos por dia. Fazendo cálculos rápidos, podemos notar também que uma mulher é violentada a cada 2 minutos praticamente. Isso tudo a partir das denúncias que foram registradas. Mas e quantos outros casos são omitidos? Quantas outras vítimas não tiveram coragem ou mesmo possibilidade de irem até uma delegacia? Em Sorocaba não temos ainda os dados relativos a 2020, mas em 2019 o Botão do Pânico, que passou a se chamar Protege Mulher no ano passado, foi acionado 234 vezes por vítimas de violência doméstica. As informações são da prefeitura do município. A partir desses dados, é possível notar que a luta das mulheres vai muito além da busca pela igualdade salarial ou mesmo pelo direito ao voto, como reivindicavam as sufragistas. A nossa luta é principalmente pelo direito de não sermos violadas, minimizadas e mortas. Mas por que eu estou falando sobre isso? É porque foi justamente essa luta que levou a nossa biografada deste episódio, Cíntia de Almeida, a entrar na política. Ela fez parte das estatísticas ao sofrer com a violência doméstica e, após o ocorrido, jurou lutar ao máximo para proteger outras mulheres desse tipo de violência. Eu sou Carol Fernandes e este é o podcast Elas no Poder. A bancada feminina é pequena, a representação... Com essa crise somos nós, as mulheres. Nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez por lutar. Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que neste ato estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba. Cíntia de Almeida nasceu no dia 4 de março de 1955, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Ela é filha de Olga Moreira Almeida e Walter Almeida, irmã de Walter Tadeu. Quando completou 3 anos de idade, sua família veio morar em Sorocaba, cidade em que permanece até os dias atuais. Seu pai então montou um escritório de advocacia na rua São Bento, no centro da cidade. Isso influenciou, anos mais tarde, na escolha de sua profissão. Durante a adolescência, Cíntia tinha o desejo de fazer graduação em comércio exterior. Ela já sabia falar inglês fluentemente e conhecia um pouco de alemão, requisito muito importante para fazer este curso. Mas a reação de seu pai não foi nada animadora. Ele dizia que mulher só deveria fazer algum curso relacionado às ciências humanas e que, portanto, Cíntia deveria mudar a escolha. Ela chorou por um mês até que uma de suas tias, por parte de mãe, sugeriu que ela fizesse a inscrição do vestibular para o curso de Direito. Ela seguiu o conselho e passou em 8º lugar na Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD. No fim das contas, Cíntia nasceu para ser advogada mesmo. Então, com 22 anos de idade, a jovem já tinha sua carteira da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e exercia a advocacia no ramo do direito civil. 2 anos depois, ela se casou com um colega da faculdade, que também era advogado. E foi aí que tudo mudou. Quando completaram 1 ano de casamento, Cíntia engravidou de seu primeiro filho, Caio. O casal brigou, ela foi agredida fisicamente e, como conhecia as leis, foi em busca de seus direitos na delegacia. Só que a forma com que foi recebida lá não foi como esperado. Nós tivemos uma briga muito feia, ele me agrediu fisicamente, então eu fui procurar os meus direitos. Aonde? Na delegacia seccional. O delegado pôs a mão nas minhas costas e disse: querida, vai para casa, porque amanhã tudo vai estar diferente. Tudo vai resolver amanhã. E eu vim para casa, fui para minha casa indignada com aquela situação, o meu rosto todo machucado, o amor da minha vida destruindo os meus sonhos, aquela coisa horrível de você ter a sua dignidade exposta, a coragem de ir numa delegacia, né? Se expor inutilmente. Como estava grávida, Cíntia corria o risco de perder o bebê e precisou ficar de repouso por 30 dias, além de também cuidar das lesões deixadas em seu rosto. Foi aí que os pensamentos criativos começaram a surgir. Como que eu poderia ajudar mulheres
que passavam pelo mesmo problema, mas não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Não tinham faculdade, não conheciam as leis, não sabiam como verbalizar, não sabiam reconhecer a violência das quais elas eram vítimas. E eu tinha 24 para 25 anos. Então nasceu um desejo enorme. Sabe o que eu fiz? Peguei os cartõezinhos assim que eu me recuperei, peguei os cartões da advogada, fui até o fórum, que era onde hoje é o cartório eleitoral, né? E então no fórum eu dei os cartõezinhos para o guarda da policial militar que ficava na porta. Olha, quando o senhor vir mulher que vem com criança aqui, o senhor percebe que a pessoa não tem dinheiro para pagar, manda para o meu escritório que eu vou advogar gratuitamente. A minha sorte é que naquele ano, era o ano de 1979, a OAB não tinha comissão, que você não podia advogar, não tinha a Procuradoria do Estado, não tinha as advogadas gratuitas, não havia nada que me impedisse de advogar gratuitamente. Então começou a vir para o meu escritório muitas mulheres. Pouco depois, Cíntia começou a se envolver com a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Sorocaba. O CMDM foi criado em 13 de julho de 1987, mas somente em setembro de 2002 foi regulamentada pelo governo municipal uma lei com a criação do Conselho da Mulher de Sorocaba. É um órgão apartidário, apolítico, que a sociedade civil, vendo o que é necessário para que as mulheres tenham uma vida tão feliz quanto os homens, né? Então, a função do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é criar políticas públicas que o executivo, o prefeito, crie essas normas, essas leis e a Câmara possa aprová-las para melhorar a vida da mulher em todos os segmentos: trabalho, saúde, educação, direito à creche, que é da criança, mas ajuda muito a mulher, não é verdade? A mulher que vai trabalhar e deixa os filhos sozinhos é o quê? É um crime hoje, né? É abandono de incapaz. Então, aquela criança precisa da creche para que a mãe possa ser o que ela quer ser. Porque quando a gente casa, a gente cria uma sociedade, não é verdade? Todo mundo tem que fazer tudo, varrer o chão, limpar prato, arrumar a cama, cada um cuida da sua e todo mundo vive feliz. E culturalmente falando, não é assim que funciona. A mulher nasceu para servir ao homem. Isso é cultural, em todos os sentidos. Na casa, na alimentação, ela é a coluna mestra da família porque ela está lá disponível para satisfazer os desejos sexuais, para satisfazer a fome, para ter a roupa limpa. Então eu queria, desde 1979, mostrar que a mulher deveria e poderia ser o que ela quisesse, né? Ajudá-las a identificar que violência ela estava sendo submetida, a qual violência. Então, aconteceu isso. Foi um acidente, um crime praticado contra mim, que me levou a fazer toda essa peripécia em defesa dos direitos humanos das mulheres. Em setembro de 1992, Cíntia participou da inauguração da Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, a primeira especializada no interior do estado de São Paulo. Foi lá que ela conheceu, inclusive, a assistente social e ex-vereadora Ana Paula Eleutério, biografada do 5º episódio deste podcast. Mesmo com a criação do conselho e a inauguração da Delegacia da Mulher, Cíntia e outras companheiras ainda sentiam que não conseguiam ajudar o suficiente as vítimas de violência doméstica. Por isso, foram às ruas pedir por uma casa-abrigo, que por meio da então vereadora Yara Bernardi se tornou lei em 1992. Nós fazíamos passeatas pela cidade de Sorocaba. A polícia militar nos abrigava, nos guardava na frente e atrás. Reuníamos mais de 100 pessoas, sabe? Para pedir a Delegacia da Mulher e a casa-abrigo. E aí, a Yara Bernardi criou na lei. Até 97 nós não conseguíamos implementar na prática. Foi aí que eu reuni um grupo de amigas, várias profissões, e pudemos criar o Centro de Integração da Mulher.
o Sim Mulher com C de Coragem, ele criou a Casa Abrigo Valquíria Rocha. Valquíria Rocha foi a primeira voluntária, faleceu um ano depois que ela se voluntariou lá. Ela tinha metástases no cérebro e como eu já era vereadora, eu homenageei. Eu sou autora dessa lei que muda o nome de Casa Abrigo da Mulher para Valquíria Rocha. Ainda nos anos 90, a Cíntia trabalhou na realização da Conferência Mundial sobre a Mulher, na China, em 95. Na ocasião, ela produziu um documento de adesão de Sorocaba às estratégias de igualdade. Além disso, Cíntia foi diretora-presidente do Conselho Municipal da Mulher por 2 mandatos. Em uma de suas gestões, em 97, o Conselho ganhou o título de Experiências Inovadoras, uma homenagem do Instituto Brasileiro de Administração Municipal do Rio de Janeiro. Desde 97, o Sim Mulher acolhe e orienta famílias vítimas de agressões com incentivo ao empoderamento da mulher e de seus filhos. De acordo com dados divulgados pela própria entidade em seu site, entre 2017 e 2015 foram acolhidas mais de 69 mil pessoas. Apenas em 2017 foram 6.656 vítimas assistidas, orientadas e acolhidas. O Sim Mulher atende vítimas de 57 cidades da região de Sorocaba. Em 98, a advogada se tornou presidente do Conselho de Comunidade, criado pelo governo do estado. Mesmo engajada em causas sociais, ela ainda não via a política como uma possibilidade, até que o incentivo começou a surgir de mulheres com quem ela conversava nos bairros carentes que frequentava. Então, em conversa com essas mulheres da sociedade e associação de bairros, eu dizia, por favor, se filia num partido. Leve essas demandas do trabalho, da saúde, da educação, do pré-natal. O bebê nasceu, a minha preocupação nos meus projetos de lei, vocês podem verificar, sempre foi com a prevenção, prevenindo um mal maior lá no futuro. O bebê nasceu, faz o teste do pezinho, que é a fenilcetonúria, né? Porque através daquele teste você pode saber se ele vai ser débil mental, se aquela pessoa vai ter problemas de anemia falciforme, uma gama imensa de doenças que serão prevenidas na formação desse ser humano. Então eu sempre me preocupei com a prevenção. Aí essas mulheres me encurralaram, né? Me colocaram num paredão e disseram, olha, Cíntia, você vai ser a nossa representante. Você vai se ligar, você fala pra gente se filiar num partido, mas você não? Como é isso, então? Então, foi no ano 2000 a eleição, eu tive 3.000 e poucos votos, 3.590, 3.700 e pouco. E até aquela data, nunca nenhuma mulher tinha tido tantos votos. Eu fazia parte do Partido Verde, eu pertencia ao Partido Verde. E até aquela data, eu tinha 45 anos, foi há 20 anos atrás, né? E então, eu me candidatei e fui eleita. Então, representando o segmento, eu quis levar à discussão de plenário tudo o que nós discutíamos dentro das associações. Para o primeiro mandato, Cíntia de Almeida foi eleita pelo Partido Verde, o PV, e de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, ela conquistou a cadeira com 2.459 votos. A eleição municipal de 2000 foi histórica para o executivo sorocabano, porque naquele ano, Renato Amari, do PSDB, se tornou o primeiro prefeito a se reeleger desde a volta da democracia no país. Na Câmara Municipal, além de Cíntia, outra mulher também eleita pela primeira vez ocuparia uma cadeira no Legislativo. Tânia Bacelli, do PT, próxima biografada do Elas no Poder. Durante o primeiro mandato, Cíntia foi vice-presidente da Câmara de Vereadores, em 2002. No mesmo ano, ela apresentou o projeto de lei que dá o nome de Ana Paula Eleutério ao conjunto habitacional Habiteto. Porque foi em 98 que começou o governo Renato Amari a retirar das áreas de risco todas as pessoas que eram invasoras de área de risco na cidade. E eu fiquei, junto com a Ana Paula, muito sensibilizada com a vida das pessoas que iam para lá, não tinha suporte nenhum. Se você quisesse um pão, você tinha que andar muito. Então, a Ana Paula me inspirou por causa de todas as ações que ela se preocupava com as pessoas que mais precisavam. E quando ele criou o Habiteto, eu não era
vereadora, né? Eu estava presidente do Sim Mulher e tal. E quando eu fui vereadora no ano 2000, eu observei que continuava conjunto habitacional. Então foi uma forma de homenageá-la pelo cargo que ela exercia e pela preocupação que ela tinha com as pessoas que mais precisavam. Entretanto, Cíntia afirma que o que a marcou no primeiro mandato foi uma decepção muito grande. A decepção é no sentido de que hoje vocês, eu, todos nós, testemunhamos uma grande discussão sobre a participação feminina em todos os aspectos da vida, pública, privada, mas isso não deslancha no nosso país. Apesar do número de mulheres ser superior ao número de homens, no nosso país, não deslancha. A mulher não ocupa cargo de direção, a mulher não ocupa na empresa, por exemplo, a negra não é contratada, a deficiente não é contratada, as leis não são cumpridas. Então, uma grande decepção. Após cumprir o mandato, Cíntia tentou a reeleição em 2004, dessa vez pelo PDT, não conseguindo se reeleger. Depois disso, agora a ex-vereadora voltou a trabalhar na Casa-Abrigo do Sim Mulher. Lá ela permaneceu até 2015. No ano anterior, em 2014, ela ajudou a criar o Centro Estabilizado de Reabilitação do Autor da Violência Doméstica, o CERAV, um programa voltado para a recuperação e conscientização de agressores, oferecendo assim suporte pedagógico de restauração social. Quando a Lei Maria da Penha foi discutida, eu participei de todas as discussões ao lado da Yara Bernardi, que ela era deputada federal na época, e o homem não tinha vez. Com muito custo, eu consegui no artigo 35, inciso 3º, que se colocasse uma linha. Os municípios poderão criar, para os autores da violência, um centro de reabilitação. Então, os municípios poderão. Quem é que vai ter vontade política de criar um centro para reabilitar o homem? Só a sociedade civil. Então, em 2014, reunida com a diretoria do Sim Mulher, que ainda fazia parte do Sim Mulher, eu era diretora-presidente, nós decidimos criar o CERAV, o Centro Especializado em Reabilitar o Autor da Violência Doméstica. Então, desde 2014, ele já está fazendo aniversário, dia 10 de abril. Então, enquanto a mulher é empoderada no sentido dela entender tudo o que está acontecendo com ela, na área social, na área psicológica, na área jurídica, o homem é encaminhado pelo juiz da vara da violência doméstica para esse centro que o reabilita. É o primeiro na América do Sul, foi visitado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a gente recebe, antes da pandemia, recebia 60 homens por mês. Então, a gente observou que ele reproduz um comportamento que ele aprendeu dentro de casa. E quando tem orientação, ele não reincide, mesmo que ele vá formar outra família, que ele vá adquirir outras namoradas, outros hábitos, ele não vai ser violento como ele viu a mãe ser tratada, ou a avó, ou a tia, ele não vai reproduzir mais esses comportamentos, né? Uma visita inesperada fez com que ela deixasse o Sim Mulher e tentasse, novamente, ocupar uma cadeira no Legislativo. Aí o Renato Amari bateu aqui na porta, no portão, e disse: chega, você vai se candidatar e eu quero você de volta na política. Porque você faz demais, você é muito ativa, você é comunicativa, você é ideal para a política. E eu disse não, resisti até o último momento, mas o Renato é muito amigo e eu não consegui manter o meu não para ele, né? Cíntia então se candidatou para o cargo de vereadora nas eleições municipais de 2016, dessa vez pelo então PMDB. Na coligação pela qual se candidatou, ainda contava com os partidos DEM e PPS como aliados. Meus amigos, hoje estou aqui para lembrar que no próximo dia 2 de outubro nós vamos ter eleições municipais em Sorocaba. E temos entre nós a possibilidade de eleger uma mulher para a Câmara Municipal, que é a Cíntia de Almeida, que leva o número 15333.
A Cíntia é uma lutadora, batalhadora, grande amiga, grande parceira e tem tudo para representar bem a cidade de Sorocaba na próxima eleição. Portanto, Cíntia de Almeida, 15333, junto com Crespo, 25 para prefeito. Vote 15333. Ela recebeu 2.590 votos, mas não foi eleita, ficando para suplente. Naquele ano, então, o vereador José Crespo, do DEM, foi eleito prefeito de Sorocaba em uma disputa no segundo turno contra o candidato pissoalista Raul Marcelo, com mais de 182 mil votos. Na mesma chapa, a delegada aposentada Jaqueline Coutinho foi eleita para o cargo de vice-prefeita. Juntos, eles protagonizaram uma das maiores crises políticas da cidade, mas isso tudo é assunto para outro episódio. Em 2017, Cíntia voltaria a ocupar brevemente uma cadeira na Câmara dos Vereadores, com a ida do vereador Marinho Marte, do PPS, para a Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas do governo Crespo. Como vereador e durante a rápida passagem pelo Legislativo, apresentou projetos de lei como o do Dia Municipal da Mulher em Sorocaba, o da obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Sorocaba e também o do Dia da Comunidade Ítalo-Sorocabana, da Semana Municipal Dezembro Vermelho e da Prevenção à AIDS. Mas logo em seguida, a própria parlamentar seria convidada para ocupar uma pasta no novo executivo e quem ocuparia seu lugar seria o vereador Rafael Militão, do MDB. Espero aí que todos possam acompanhar o meu legado aí que nós deixamos. Pelo seu trabalho, José Crespo chamou Cíntia para ser secretária de Igualdade e Assistência Social da Prefeitura de Sorocaba. Aprendi também, participando da política, que ela deve ser a arte de promover o bem comum, indistintamente. Por essa razão, o prefeito José Crespo me chamou novamente para estar à frente da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, para a qual eu convido a todos os senhores para estar lá, tomarmos um café, receber as sugestões de Vossas Excelências antes da crítica, para que juntos possamos... Ela então aceitou o convite e desenvolveu ações como a recuperação do Centro Pop, voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua, e também deu ênfase à coordenadoria de igualdade racial, tendo em vista o grande número de haitianos na cidade. Em conjunto com o Poder Judiciário, também criou a Sala de Justiça Restaurativa. No mesmo ano, em agosto de 2017, o prefeito José Crespo foi cassado por prevaricação envolvendo sua ex-assessora Tatiane Polis. Então, a vereadora foi exonerada, voltando para a Câmara Municipal, e Jefferson Calisto acabou ficando como titular da pasta de Igualdade e Assistência Social. Admiradora de Crespo, a vereadora Cíntia de Almeida esteve ao lado do Democrata, juntamente com os outros vereadores do PMDB, coligação do partido do prefeito, durante seu afastamento. 40 dias depois, José Crespo voltou ao cargo de prefeita e em 2018 ela voltou a atuar novamente como secretária de Igualdade e Assistência Social da Prefeitura de Sorocaba, dando continuidade ao trabalho antes iniciado e também desenvolvendo novas ações. Uma delas é a Operação Dignidade, que tinha o objetivo de identificar e dar encaminhamento social às pessoas em situação de rua. Outro trabalho foi a de intensificação das ações para o combate ao trabalho infantil, por meio da Coordenadoria da Criança e Adolescente do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu gostei muito de participar do Executivo. Me dei muito bem na secretaria, fizemos grandes planos, principalmente com as pessoas que eram advindas de outro país, os haitianos, e também com as pessoas em situação de rua. Mas a decepção na política foi muito grande no que se refere às decisões nas coxias, né? Todo mundo sabe que é assim, viver isto é uma realidade e saber que isto existe é outra realidade. Então, eu deixei a política definitivamente no dia 2 de dezembro de 2020. Em abril de 2019, a vice-prefeita Jaqueline Coutinho foi denunciada e também foi feito pedido de cassação, pois ela teria usado um funcionário público comissionado para a realização de atividades particulares durante o horário de expediente dele. Na sessão sobre a cassação da vice-prefeita, a Cíntia chega até a pedir a palavra, falando que a amiga de Jaqueline disse também que ninguém pensou na cidade, porque o que acontece no sexto andar tem que ficar no sexto andar, mas aí aconteceram mídias sociais, boletins de ocorrência, televisão, todas, ausente no transcorrer de toda a trajetória, a maturidade política, ausente no transcorrer de toda a história, um senso crítico de valor, honra, família,
soberania, né? Então, senhor presidente, nossa querida cidade, de novo, como disse a Yara Bernardi outro dia, mais uma vez em manchetes nacionais, mais uma vez ridicularizada. A votação feita na sessão extraordinária em julho de 2019 decidiu manter Jaqueline Coutinho no cargo de vice-prefeita de Sorocaba, mesmo Cíntia votando a favor do relatório e da denúncia. No mês seguinte, agosto de 2019, o prefeito José Crespo foi cassado em definitivo pela Câmara Municipal de Sorocaba, por improbidade administrativa, e Cíntia votou a favor do atual prefeito. Por 16 votos a 4, os vereadores aprovaram as denúncias e o mandato de José Crespo foi cassado. Após a decisão, Jaqueline Coutinho chegou às 3 horas dessa sexta-feira na Câmara de Vereadores para assumir posse como prefeita de Sorocaba. Depois disso, em setembro de 2019, Cíntia foi afastada da Câmara porque assumiu uma cadeira como suplente do vereador Marinho Marte, que estava afastado do cargo e decidiu voltar ao Legislativo. O afastamento de Cíntia ocorreu porque até então Marinho Marte, mesmo afastado, seguia como secretário municipal. E com a cassação do prefeito José Crespo, no início de agosto, sua vice assumiu e exonerou Marinho Marte. Na época, ela disse: "Se a decisão é essa, nós vamos acatar. A cidade já tem quase 700 mil habitantes. Deveria ter de 25 a 27 cadeiras pelo artigo 29 da Constituição Federal, e nós temos só 20. Nós ficaríamos alijados de mais uma pessoa para servir a cidade de Sorocaba." A Câmara de Sorocaba, que contava com 20 vereadores, ficou com 19 políticos por um mês, quando foi feito o afastamento da advogada. Mas a alteração do regimento interno da Câmara e da lei orgânica do município permitiram a volta da parlamentar no mês seguinte. Não é para trazer a Cíntia de volta, é para que qualquer vereador que fique em licença médica ou por decisão judicial ou por uma outra chamada para ser secretário de governo, ele possa vir o seu titular imediatamente, que seja uma coisa automática. Então, a lei orgânica do município foi alterada, essa emenda que também altera o regimento interno da Câmara Municipal foi alterado, e eu fico muito feliz por ter sido o pivô dessa história. Afinal de contas, nós já estávamos aqui em mandato, e é um mandato feminino, então a representatividade do feminino é importante. Porém, em maio de 2020, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o vereador Marinho Marte poderia retornar ao cargo de vereador até o julgamento final de seu caso, afastando Cíntia em definitivo da Câmara. No final de 2020, tivemos uma nova eleição municipal, a qual a MDBista concorreu à reeleição, mas acabou não assumindo a cadeira, recebendo apenas 790 votos. Porém, diante de tantos acontecimentos, Cíntia acredita que a política trouxe muita experiência pessoal. Nós não conhecemos as pessoas. Então aí eu trouxe da política o andar em Brasília, conhecer a Câmara Federal, conhecer o Senado da República, a Procuradoria-Geral. Eu caminhei por todos esses lugares e levei a minha proposta para todos esses lugares. Cada cidade deste país deveria, que tem mais de 12 mil habitantes, ter uma casa que abriga mulheres, uma delegacia de polícia destinada às mulheres, para que elas fossem acolhidas e que tantos crimes não acontecessem, né? Então, o que me decepcionou muito foram as minhas propostas de prevenção não serem acatadas pelo plenário da Câmara. Desde 1977, em defesa dos direitos das mulheres, Cíntia também coleciona prêmios importantes em sua trajetória, como o Prêmio Bianchini 10 anos Mulheres Completas, uma campanha em comemoração aos 10 anos da revista. Além do troféu Mulher Advogada, homenagem concedida em 2001 pela Comissão da Mulher Advogada da OAB do Estado de São Paulo. Fora da política e sem a intenção de retornar, Cíntia agora se dedica à família e aos seus hobbies. Um deles, preparar comidas diferentes na cozinha. Ela permanece como voluntária do Sim Mulher e recentemente doou os móveis de seus pais, que faleceram em 2020, para a entidade. Sobre o futuro, Cíntia pretende continuar ajudando as pessoas, dessa vez utilizando um canal no YouTube para conscientizar sobre os tipos de violência existentes. Com uma trajetória repleta de luta em prol das mulheres, ela afirma com convicção que nasceu feminista. Eu sou feminista. Sou feminista até o momento
que eu tenho filhos homens, netos homens, e sempre os deixei com babá, com empregada, em escola de tênis, de karatê, de judô, para que eles não ficassem sozinhos, porque a mamãe ia salvar a vida de outras mulheres que precisavam entender o que é ser feminista. Ser feminista é defender a coisa mais importante do ser humano, né? Apoiar o homem e defender o direito da mulher ser o que ela quer, né? Isso é ser feminista. Não é rasgar sutiã na rua, gritar, palavras de ordem, dizer que a delegacia da mulher não funciona. Então vamos sentar e vamos conversar. O que precisa ser feito para que isto tudo melhore? Vamos nos reunir, vamos, prevenir que o pior aconteça, né? É isso. Sou feminista, nasci feminista, é independente, tem vontade própria, tem pensamento próprio, tem personalidade, tem caráter. Se você não reparou, os sinais sonoros que tocaram ao longo do programa a cada 2 minutos e o som de relógio representam as 15 mulheres que foram vítimas de violência doméstica em todo o Brasil até o fim desse episódio. Se você tem conhecimento de casos de violência doméstica ou está sofrendo com isso, busque os canais de denúncia. A Rede Pública de Proteção às Vítimas de Violência em Sorocaba é formada pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher da Secretaria de Cidadania, pelo aplicativo Protege Mulher, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pelo Centro de Referência da Mulher, pelo Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica Familiar, pela Patrulha da Paz, pela Casa Abrigo e pelo Centro Especializado de Reabilitação do Autor em Violência Doméstica, mantido pelo Centro de Integração da Mulher, pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, pelas Unidades Básicas de Saúde, pela Delegacia de Defesa da Mulher, pelo Disque Denúncia 180 e pela Guarda Civil Municipal, serviços com funcionamento 24 horas por dia. Elas no Poder é uma produção da Ponta MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, pontamp3podcast.com.br/elas-no-poder. E nas redes sociais, sempre em @pontamp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Foram usados neste programa áudios do MDB Sorocaba, TV Sorocaba, Jornal Zenorte e Rádio Cultural FM. Obrigada e até semana que vem.